Nossa primeira palestra do ano, né? Acho que todo mundo estava com saudade desse nosso encontro. E a gente vai falar de um tema que, imagino eu, não tem quem não pense a respeito, né? Uma hora ou outra, com 3 profissionais de diferentes linhas falando sobre o mesmo tema. Então, durante o mês de fevereiro, a gente só não tem a palestra da semana seguinte, porque é carnaval na próxima semana, mas a gente tem hoje o Alexandre Capo falando sobre o sentido da vida, no dia 19 o Vladimir falando sobre o sentido da vida e na última semana o Ururaí. Eu selecionei esses profissionais porque eu acho para a gente ter uma visão mais completa e diferente, né? É um psicólogo, é um professor de filosofia e é um psiquiatra que tem uma visão, assim, digamos, espiritualista. Então eu achei que é bacana a mensagem que a gente pode ter com isso. E para começar a gente vai ouvir o Alexandre Capo. Obrigado, Soraya. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Bem, pessoal, é uma grande satisfação estar de volta ao Rio Preto Shopping para realizar esse trabalho que a Pericoco, Mídias e Ideias, que o Rio Preto Shopping vem promovendo já há alguns anos. O objetivo, como sempre, é levar a informação gratuitamente às pessoas, algumas informações que podem fazer toda a diferença. A proposta de trazer alívio, de trazer entendimento, de criar habilidades para que você possa conduzir a sua vida de uma forma mais plena, mais satisfatória. E quando a Soraya me disse que o tema seria o sentido da vida, eu já comecei com uma preocupação, como é que eu ia montar isso, porque esse tema flui muitas vezes nas sessões. Nesses últimos 10 anos de carreira, nós tivemos essa conversa sobre o sentido da vida inúmeras vezes, eu com os meus pacientes, né? E em cada conversa nós levantamos uma tese diferente, uma ideia diferente. Na hora que eu fui montar, eu falei até para o Marcos. O Marcos chegou e falou: Alexandre, cadê o seu pendrive? Eu falei: você pode botar a imagem principal aí, que eu não consegui fazer nenhuma montagem de palestra. Parece que todos os slides que eu montava atrapalhavam ao invés de ajudar. Então nós vamos fazer como eu faço nas sessões. Nós vamos desenvolver naturalmente esse tema, tá bem? E aí, dando tempo, cada um já fica com a sua pergunta engatilhada, tá? Bom, a Soraya, ela chamou um psicólogo, né, um filósofo, um médico, para que nós pudéssemos oferecer a vocês visões diferentes sobre o sentido da vida. Eu vou tentar puxar mais a sardinha então para o lado da psicologia, mas é difícil, viu, pessoal? É complicado porque falar sobre o sentido da vida não envolve só a noção de psicologia, só as habilidades da psicologia. Nós temos inevitavelmente que ir ao pai, a mãe ou o pai de todas as formas de pensamento, que é a filosofia. Então, eu começo dizendo a vocês quais são as pessoas que mais procuram saber sobre o sentido da vida. Geralmente 4 grupos procuram saber mais. O primeiro grupo é o grupo dos ansiosos. As pessoas que precisam controlar a tudo, que precisam controlar a vida e, por conseguinte, acabam precisando controlar também o significado dessa vida. Então, as pessoas ansiosas estão sempre procurando saber qual é o sentido da vida para poder controlar esse sentido também. Nós temos as pessoas que perderam a esperança, que estão em uma situação de desesperança. Vale lembrar que uma vez que a sua esperança se extingue, o transtorno de depressão se instala. A depressão é, portanto, a perda da esperança no indivíduo. Quando nós temos um indivíduo desesperançado, já sem expectativas, ele questiona também a existência. Ele questiona o motivo de estar aqui, o motivo de ter que continuar e qual é o significado de tudo isso.
Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é o grupo das pessoas empenhadas em provar ou não provar a não existência ou provar a existência de Deus. Tá? São os grupos dos ateus, dos agnósticos, o grupo das pessoas que acreditam, que têm mais fé, mais fervorosas. Quando eu entrar nesse tema, eu já tenho que avisar qual é a minha linha, no que eu acredito antes, porque aí cada pessoa começa a achar que eu estou acreditando ou levando o assunto para um determinado lado. Eu sou o que o pessoal denomina deísta. O que é o deísta? Deísta é um indivíduo que estuda todas as religiões, que levanta todas as teorias, que reúne todos os elementos, que não se prende a um livro, que não se prende a um dogma. Então, por exemplo, o psicólogo, ele é levado a desenvolver uma linha mais neutra no campo religioso, porque ele atende todas as pessoas, e as pessoas têm religiões diferentes. Então, como eu poderia pertencer a uma religião muito fechada e dogmática e acabar agindo com preconceitos, com estereótipos em relação ao outro? Eu não posso. Então nós somos levados a entender todas as linhas. Quando eu entrar no assunto do sentido da vida dentro da religião, eu vou estar falando de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, não necessariamente daquilo em que eu acredito. E o quarto grupo, o último, inclusive esse grupo é um grupo no qual eu me incluo, é o grupo dos curiosos. É o grupo de pessoas que gostam desse debate, gostam de desenvolver essa teoria, essa tese, tentar descobrir o que existe como sentido da nossa vida. Bom, para começar, eu acho o seguinte, penso da seguinte maneira: a vida não tem um sentido propriamente no que se refere a uma seta, ou seja, nós viemos de algum lugar, estamos fazendo algo e vamos para outro. Não significa necessariamente uma direção. Quando nós falamos sentido, nós não estamos dizendo sentido de direção. Eu acredito que quando falamos de sentido, estamos falando mais de significado, ou seja, o significado que a vida tem. Mas aí você pode me dizer, vamos pegar a dúvida mais clássica que o pessoal me traz: Alexandre, de onde viemos? Onde estamos e para onde vamos? Pessoal, há quem pense que para você entender o sentido da vida, você precisa saber de onde você veio e precisa saber para onde você vai, que é essencial que você saiba a sua origem, o antes, e que você saiba o depois. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que você não precisa saber de onde veio e para onde vai, para você encontrar um significado nessa experiência. Eu vou dar um exemplo. Levante a mão aqui quem já teve o privilégio de fazer um cruzeiro. Que bacana. Vamos imaginar que você contrate um cruzeiro básico. O que é um cruzeiro básico? O cruzeiro básico vai ser o quê? Saída no Porto de Santos no primeiro dia. Segundo dia, Ilha Bela. Para em Ilha Bela. Aí você vai lá, toma água de coco, bebe cerveja, cai na areia e volta para o navio. No terceiro dia você para em Búzios. Aí você fica vendo casa de famosos, compra mais quinquilharia, leva tudo para o navio, enche a cara, vai para a festa, né? Terceiro dia em alto mar. Aí tem o baile de gala, você não pode entrar sem o traje, né? Tem gente que arruma confusão, acaba preso e se diverte pra caramba. No quarto dia você volta para Santos. É mais ou menos isso, aí acaba o cruzeiro. Bom, por que você paga uma viagem dessa? Se você sabe de onde veio e sabe para onde vai. Então, que sentido há em pagar uma viagem como essa, se você veio de um lugar e vai voltar para esse mesmo lugar? Você não acha então que é insanidade? Se você pegar o conceito de que nós temos que saber de onde viemos e para onde vamos para conceituar a vida, então não faz sentido você viajar e passear. Porque você
volta para o mesmo lugar do qual saiu. Você fez uma volta enorme e acabou no mesmo ponto. Muita gente considera que se não souber a origem e não souber o destino, a vida não tem sentido. Horas, mas o cruzeiro tem sentido. A viagem tem sentido. E aí eu posso perguntar a vocês, qual é o sentido da viagem? Qual é o sentido do cruzeiro? O sentido é você se divertir. O sentido é você aprender novas experiências, conhecer novas pessoas, ampliar a sua capacidade de entendimento, de culturas, de traços. É você conhecer, ampliar a sua mente como um todo, através da experiência que você está tendo. Esse é o sentido da vida. Como diz o Joseph Campbell, no livro O Poder do Mito, o sentido da vida é você aproveitar ao máximo a experiência de estar vivo. Então, nós não temos que saber de onde viemos e não temos que saber para onde vamos. Quando você vê as pessoas que você conhece lá no cruzeiro, elas estão todas juntas com você. Aquele momento é importante, esses 4 dias. E o que você faz com esses 4 dias é que realmente é importante. A memória que você vai ter desses 4 dias. As pessoas que você conhecerá. Os momentos bons que você terá nesses 4 dias. É isso que importa. A verdade é que nós estamos num cruzeiro. Nós estamos em uma nave azul que viaja a uma velocidade extraordinária por esse espaço. Nós não sabemos onde nós estamos. Nós não temos a menor ideia. O que nos dá também alguns argumentos do terceiro grupo. O grupo que questiona ou não a existência divina, por exemplo. A verdade é que nós não conseguimos ainda mandar uma nave para quase um pouquinho além do sistema solar. Nós conseguimos enxergar as coisas através de telescópios, potentes inclusive, mas nós não temos ideia do tamanho do universo. Nós não temos ideia de como são as outras 200 bilhões de galáxias que estão ao nosso redor, e imaginando esse universo possível. Porque sabemos que quando você muda a gravidade e muda a massa, você também muda o tempo. Então nós não temos ideia de quantos universos possíveis nós temos, e não temos ideia de quantas galáxias nós temos. Estipulamos 200 bilhões, mas não temos ideia. E só para lembrar o pessoal, porque o pessoal geralmente esquece, galáxia e sistema solar não são a mesma coisa. Tá? O sistema solar é uma bolinha muito pequenininha de um dos braços da nossa Via Láctea, que é uma das menores. Aliás, o nosso Sol é um dos menores também. O tamanho do universo é gigantesco. Nós estamos em uma nave, correndo por ele. Você tem 2 opções. Ou você estraga a sua viagem toda, pensando onde você está, ou você aproveita a viagem. Ou você se diverte no seu navio. Eu digo aos ansiosos de plantão, que querem controlar tudo, querem controlar todos, o seguinte: os ansiosos chegam e me falam, Alexandre, qual é o sentido de tudo isso? Eu preciso saber onde eu estou, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser a minha vida, para que eu possa criar planos e dominar tudo. Meus amigos, é impossível. A graça da vida é exatamente essa. Tá bem? Um dos significados da vida é que você não tem o controle sobre ela. E a melhor forma de definir isso, já que estávamos falando do cruzeiro, é continuar no mar. Eu quero que vocês imaginem que a vida seja o mar, aquela imensidão de água ao seu redor, e que você seja um navegador, que você esteja em seu barco, em um barco com velas, com motor, com todas as ferramentas que você reuniu para que você possa navegar nesse mar. Eu pergunto a vocês, é possível a um capitão controlar o mar? O capitão controla o mar? Não, o capitão não controla o mar. Então eu antecipo aos meus pacientes que você não controla a vida, esquece. Qualquer vislumbre ou sinal de certeza de que você controla a vida só pode ser um delírio seu. Você não controla. Mas você controla o seu navio. Você controla o seu barco. E você pode fazer o seu barco mais forte. Você pode aprender a deixar o seu barco melhor. Você pode comprar velas novas. Você pode desenvolver uma forma de fazê-lo navegar com mais eficácia, com mais eficiência. E a verdade é que você pode não controlar o mar, mas se você desenvolver habilidades
essa é a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês de um tripé que resume o significado da vida. Se você tiver habilidade, você não afunda. Não importa a tempestade, você aprende a furar as ondas, você aprende a manobrar o seu barco, você aprende a fazer coisas extraordinárias para lidar com a tempestade, para lidar com todo aquela turbulência que está ao seu redor, mas você não afunda. Você, sendo um bom navegador, não interessa o que aconteça na vida, você vai superar. É interessante porque cada superação faz você criar uma nova habilidade. Cada superação, cada aprendizagem, cada problema, cada desafio faz com que você se torne mais forte, não mais fraco. As pessoas às vezes me dizem: Alexandre, o sentido da vida é sofrer? Será que é isso? Não, o sentido não é sofrer. Como diz, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, nós temos que ter um pouquinho de discernimento quando você analisa a vida. Cada um analisa a vida como bem entende ou como compreende a vida. Mas pessoal, muitas vezes você está diante de uma porta, olhando para a fechadura e pensando numa forma de achar uma chave que você possa colocar ali, sendo que você sequer percebeu que talvez ela esteja aberta. Que talvez, se você girar a maçaneta, ela abra. Quantos de nós já procurou a chave de casa e percebeu depois que a porta estava aberta? Nós, muitas vezes, até por aprendizagem, focamos no problema e não sabemos que a solução está diante de nós. A postura de como encarar cada problema é muito importante. Bom, nós temos o grupo dos ansiosos, então, que querem controlar o mar, e sabemos que isso é impossível. Mas nós podemos controlar o nosso barco. Nós podemos criar as habilidades para viver melhor. Nós temos aquelas pessoas que perderam a esperança. E hoje nós temos cada vez mais pessoas perdendo a esperança. Com ênfase no grupo de jovens, de adolescentes, nós temos adolescentes jovens hoje com saúde e sem nenhuma esperança. Não sabem seu lugar no mundo. Ficam tentando encontrar o seu sentido e a sua utilidade no mundo. E aí eu chego na segunda palavra crucial para o sentido da vida: utilidade. Você tem que ter habilidades para lidar com a vida, mas é crucial que você tenha utilidade. Nós somos seres grupais. Nós precisamos um do outro desde o nascimento. O ser humano é uma espécie que não sobrevive sem o outro. Algumas espécies sobrevivem. Quem já teve sítio, fazenda, sabe muito bem que um cavalo, quando nasce um filhote, se coloca de pé logo nos primeiros momentos, nos primeiros minutos. O ser humano não. Nós somos vulneráveis, precisamos do outro. Nós somos grupais, nós somos seres que precisam do grupo. E como seres que precisam do grupo, nós precisamos ter utilidade para esse grupo. Nós precisamos ter o nosso espaço nesse grupo. Parem para pensar. Vocês, cada um de vocês tem um nome, pelo menos eu acho que tem, né? Cada um de vocês tem um RG, cada um de vocês tem um CPF, cada um de vocês tem um número de telefone. Agora me digam, vocês usam o nome de vocês? Ou são os outros que usam? Você se chama dentro de casa? Já pensou, eu estou lá em casa, Alexandre? Oi, pois não. Vem cá, já estou aqui. Não, você não usa o seu nome. Você tem um nome para os outros usarem. Você paga caro no seu celular e coloca um chip nele para que os outros te localizem. Porque você já se localizou, né? Espero que sim, né? Você já sabe onde você está. Agora, você tem um RG, você tem um CPF, você tem todo um conjunto de dados para identificá-lo. E você tem um papel social. Você tem uma função na sociedade. Essa função não requer apenas habilidade, que você deve ter. Mas essa função necessita de utilidade. Se você não sente que o que você faz é útil, então a sua vida não tem sentido. Uma das grandes lições que nós vemos muitos palestrantes
oferecerem em seus cursos, em muitos livros, é de que a vida tem que ter sentido para você. Então qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o sentido que você dá à sua vida. Se você, assim como eu, acredita que o sentido da vida é aliviar o sofrimento das pessoas, e você consegue fazer isso, consegue transformar isso na sua carreira, na sua profissão, então você encontra o seu sentido na vida. Você consegue encontrar a sua sintonia, você consegue encontrar a sua satisfação. Se você acredita que aquele produto que você ajuda a produzir e comercializar não acrescenta em nada na vida dos outros, não ajuda em absolutamente nada, então você não encontra sentido no que você faz. E se você não encontra sentido no que você faz, você acaba perdendo suas metas, seus sonhos, suas esperanças e o significado de sua existência. É importantíssimo que você se sinta útil para alguém, mesmo que seja um bichinho, mesmo que seja um amigo, mesmo que seja um cliente. Mas qual é a sua utilidade? Porque você respira. Eu me lembro sempre da frase que eu repeti várias e várias vezes aqui, que foi atribuída ao Ralph Emerson, e depois nós descobrimos que era da Bessie Stanley. Era uma mulher, mas como o homem era mais famoso que a mulher, foi atribuída a Ralph. Mas a Bessie disse em sua frase que sucesso é você saber que pelo menos uma alma respirou aliviada por você ter existido. Eu sempre levo isso como carro-chefe da minha carreira. Saber que pelo menos alguém respirou aliviado por você existir. E não o contrário. Saber que as pessoas respiram em agonia por você existir. Que você atrapalha as pessoas. Que você é um peso para os outros. Mas muitas pessoas que me procuram e se sentem vazios, acham que são um peso para os outros. Com ênfase no estágio moderado e grave de depressão. Essas pessoas passam a pensar em tirar a própria vida por se sentirem esse fardo. E você pode estar em uma confusão mental muito grande se você não conseguir reencontrar esse significado. Nós vemos que hoje existem pessoas que têm um significado para a vida, mas esse significado de repente se extingue. Vejam só, eu vou dar um exemplo. Tem casos em que, por exemplo, o sonho ou o significado de vida daquela pessoa é casar e ter filhos. Nossa, eu conheço um monte de gente, vocês já devem ter ouvido falar de alguém. Qual é o sonho da pessoa? Casar e ter filhos. E aí o que ela consegue? Ela consegue casar e ter filhos. Ela vai lá, encontra uma pessoa, vamos imaginar que o relacionamento dê certo, não é o problema. Tá? Vamos imaginar que funciona. Vamos imaginar que tenha filhos. Tiveram 2 meninos, um menino e uma menina. Pronto, um casal. Né? Não tem jeito de ser mais feliz. Não é? Vai lá, mostra para todo mundo, bota a menina no catecismo, bota o outro para tocar alguma coisa, mostra para a sociedade, né? Tá tudo maravilhoso. E aí o que acontece? Os filhos crescem. Ela casou, realizou o sonho dela. Eu me lembro de um caso que eu escutei, que o sonho da pessoa era só casar. Casou, entrou num vazio e separou. Por quê? O sonho era casar, não ficar casada. Tá? Há uma diferença muito grande entre você casar e ficar casado. Certo? A pessoa queria casar, não ficar casada. Assim que ela conseguiu toda a cerimônia, o padre, as pessoas, as flores, o arroz, ela contratou alguém para jogar arroz com medo de que ninguém jogasse. Né? Vocês sabem o significado do arroz? Não é para matar a fome das pessoas, não é a mesma oferenda da Iemanjá, não. É porque o arroz representa a fartura, então a gente joga para desejar fartura ao noivo e à noiva. Tá? Mas a menina só queria casar, casou, acabou. A outra não, ela queria casar e ter filhos, então ainda durou um pouquinho mais. Ela casou, foi ter filhos e ficou lá feliz da vida, acordando, ninando o bebê, e ele crescendo. Cresceram, foram para a faculdade, foram embora, acabou. Ela ficou olhando para o marido, sentada na cadeira e pensando: o que foi que aconteceu? O que houve aqui? Então, o significado da vida precisa ser o tempo todo repaginado, tá? O seu significado depende dos seus sonhos,
depende de suas metas, depende de que você não faça plano só para um setor da sua vida, porque corre o risco de você viver mais do que isso. Tem gente que fala, não, eu vivo só até os 60. 60 está ótimo, mas não é você que define. Não, mas eu vou viver até os 60. E aí, e se viver até os 75, vai fazer o que com esses 15 anos? Entende? Aí a pessoa começa a entrar em seu vazio existencial, porque ela não fez planos nenhum para aquele trecho, para aquela etapa. Nesse sentido, os antigos eram mais inteligentes do que nós. A gente acha que as tribos, que aquelas civilizações mais antigas eram selvagens, mas eles tinham solução para tudo. Tá bem? Por exemplo, a criança, vocês sabem que adolescente não dá trabalho nenhum, não é? Exceto se tiver algum adolescente aqui, esse com certeza não dá trabalho, né? Mas fora esse que está aqui nos assistindo, o adolescente não dá trabalho nenhum, concorda? As civilizações antigas tinham uma forma de resolver isso, faziam passagem, o rito da idade da infância para a idade adulta. O menino atravessava um braseiro e saía guerreiro do outro lado, ele não era mais criança. Ou então mandavam ele para o meio da mata, e ele ficava lá durante 2 semanas pensando na vida, passando fome, até delirar com um bicho que estava rondando, e aí ele acabava voltando e integrando o nome daquele bicho ao seu nome. É por isso que no Pica-Pau você vê o touro sentado, né, aquelas coisinhas como forma de uma referência a essa cultura. Ou então o menino, ele vai para a vida adulta e já é guerreiro, ele tem função, papel, identidade social, ele não tem dúvidas. Ele era criança, agora ele é adulto, ele já tem funções específicas, ele é importante para o seu grupo, ele sabe da sua utilidade, e para isso ele tem que ter habilidade. Os 2 itens, falta um, tá? E depois, quando ele chega na idade, quando ele se torna mais maduro, quando ele chega na parte em que ele se torna um idoso, um ancião, então ele passa por outro rito, agora ele se torna um xamã. Ele passa por um outro rito e agora morre o guerreiro e nasce o sábio, o aconselhador, o orientador, aquele que se conecta com as forças da natureza para fazer a orientação da tribo. Então, o tempo todo, as civilizações antigas tinham um cuidado de manter a identidade, a importância e a utilidade das pessoas do seu grupo. Por isso, era difícil que uma pessoa adoecesse como nós adoecemos. Agora você chega aqui e você tem o adolescente, que precisa escolher entre um monte de carreiras e os subtipos dessas carreiras, porque, pessoal, há uns 40 anos atrás, você tinha 3 ou 4 opções. O homem ia ser advogado, ou ia ser engenheiro, ou ele ia ser um construtor, né? A mulher ia ser enfermeira, ou ia ser psicóloga, não tinha muita função, eram poucas opções, agora não. Agora tem 30 carreiras, com 4 subtipos cada. E aí o adolescente precisa ter a maturidade de descobrir sozinho o que ele vai ser. Ele entra em uma pane, ele não consegue. Ele buga. Eles chegam completamente perdidos nas sessões. Eles não têm ideia de quem eles são, de como eles vão construir uma decisão como essa. E eles têm muito medo, porque essa decisão parece para eles eterna. Uma vez que eu escolha, isso vai durar para sempre. E se eu errar? Então eles, com essa responsabilidade toda, com esse peso todo, esvaziam, perdem a esperança, acham tudo muito difícil, percebem que a concorrência é absurda, descobrem que é dificílimo concorrer com tantas pessoas ao mesmo tempo, que tudo é muito disputado, que tudo é 200 vagas para 200 candidatos para uma vaga, né, e acabam entrando em desesperança. Nós precisamos ajudar uns aos outros a chegar a esse tipo de consenso sobre o que cada um quer fazer. Mas entenda o seguinte: o que é que faz sentido para você? O que você gosta de fazer? Esqueça o que enfiaram na sua cabeça. Esqueça o que mandaram você ser. Esqueça o que mandaram você fazer. E faça aquilo que você gosta de fazer. Pelo menos no seu hobby, no seu passatempo. Pelo menos no tempo que você tem livre. Faça uma adaptação de quem você é hoje para aquilo que você sempre quis ser, e você vai perceber que de repente a sua vida manifesta
do nada um significado. Você passa a ter um sentido, você passa a ter uma coerência, algo para que você possa lutar. Eu falei da habilidade, eu falei da felicidade, falei da habilidade, falei da utilidade, e o terceiro tópico é exatamente esse que eu já dei spoiler, a felicidade. Ah, Alexandre, mas a felicidade é uma emoção. Pessoal, a felicidade não é bem uma emoção. A felicidade é mais um estado da sua mente, um estado de espírito. Alegria é uma coisa momentânea. Felicidade exige mais do que momento. A felicidade é você saber encontrar nas coisas que estão ao seu redor soluções ao invés de problemas. Felicidade é você encarar cada problema e desafio como algo divertido, que vai emancipar você, que vai fazer você aprender um pouco mais. É curioso, porque quando nós somos crianças, nós simulamos problemas o tempo todo. A menina vai lá, brinca de boneca e fica simulando todos os problemas da casa. Ela tem que organizar tudo, lavar a louça, cuidar, trabalhar, fazer negócios, organizar, pagar contas. O menino vai brincar, ele faz a mesma coisa, ele simula viagens, ele simula frete, ele simula conserto de coisas. Quando nós brincamos, nós estamos o tempo todo desejando os problemas. Depois, quando os problemas chegam, nós não queremos mais. Aí nós queremos evitá-los. Aí nós queremos que eles nunca aconteçam. Isso é perigoso, porque dessa maneira você não se diverte. Por que você se divertia com os problemas quando você era criança e não pode se divertir com eles agora? Quando você jogava videogame, o que é o videogame? Não sei quem jogou Atari, Intellivision, Master System, Mega Drive, Super NES, mas o que é o jogo de War, o tabuleiro do Banco Imobiliário? O que é o tabuleiro de xadrez? O que é um joguinho, o cubo mágico, se não um problema a ser resolvido por diversão? Nós sempre aprendemos a nos divertir com problemas. Por que não podemos fazer a mesma coisa? Aprender com eles e nos tornarmos mais fortes com eles. Então, você deve ser feliz no sentido de selecionar melhor as informações que estão ao seu redor. Como o Cortella diz e como eu já disse aqui, olhe mais para a porta toda, ao invés de só para o problema, só para a fechadura. Ela pode estar aberta. Você pode estar com a solução ali, na sua frente, sem precisar se desgastar, sem precisar se exaurir. Então nós estamos numa viagem. Uma vez, uma pessoa ligada a mim, uma pessoa da minha família, fez um cruzeiro cheia de problemas e preocupações. Ela estava sofrendo muito. E esse cruzeiro era maravilhoso. Esse cruzeiro era paradisíaco. Mar azul, céu azul, praias e lugares maravilhosos. Pessoas servindo por todos os lados, cama limpa, ar-condicionado, festas por todo lado. Um paraíso. Mas ela estava em um estado mental que não permitia que ela visse nada disso. E ela passou 4 dias terríveis no paraíso. A felicidade é um estado da sua mente. Eu sugiro que vocês assistam um filme que fala muito sobre isso, sobre você aproveitar a viagem como o significado da existência. Esse é um dos primeiros trabalhos que nós fizemos aqui no Rio Preto Shopping. Nós falamos sobre um filme chamado Poder Além da Vida. Poder Além da Vida é um filme baseado em um livro que nos ensina 2 coisas. Primeiro, que você precisa apreciar a trajetória ao invés de buscar sempre a medalha. Você não deve ficar pensando na bonificação. Pensem assim, quem fez faculdade aqui? Ou quem fez algum curso já, que teve uma turma? Bom, todos. Ensino médio, ensino fundamental. Não é? Quando você se lembra da escola, você se lembra do seu diploma? Na parede? Aquele papel pregado ali? Ou você se lembra dos seus amigos? Ou você se lembra dos professores?
Ou você se lembra dos dias em que vocês ficaram juntos? O que nós temos nessa vida? Qual é o significado dela? A trajetória, o passeio que nós estamos fazendo, as oportunidades que nós temos todos os dias de ter uma nova experiência, de conhecer uma nova pessoa, de ver um lugar novo, de experimentar uma cultura diferente, de ajudar uma nova pessoa, de acrescentar mais algo à nossa mente, à nossa gama de informações. Aprender, ter vontade de aprender, ter curiosidade, abraçar a vida em toda a sua complexidade, ao invés de nos lembrarmos apenas daquelas palavras pesadas que entraram em nossa cabeça há muito tempo atrás e que agora nós insistimos em reproduzir o resto da vida. Então, eu acredito, pessoal, que quando nós falamos de trajetória, nós falamos de tudo que está à nossa disposição. Quando nós falamos de medalha, nós falamos do fim. Quando nós falamos de prêmio, nós falamos do fim. Você pode perceber, no filme, uma pessoa, uma espécie de sábio, orienta um menino, diz ao menino o seguinte: nós vamos fazer um passeio, uma caminhada amanhã, porque tem algo muito importante que eu quero mostrar a você. E aí no outro dia, esse rapaz vai com esse cara por uma montanha, fazendo uma trilha, e por 2 horas e meia, 2 horas e pouco, eles andam por um lugar todo lá de manhã, e ele animado, comentando sobre a paisagem, o garoto, comentando sobre as pedras, sobre a natureza, sobre o equilíbrio, feliz da vida. E aí quando chegam ao local, ele diz: o que é que você queria me mostrar? Isso aqui, ó. E ele aponta para o chão, para uma pedra. O garoto olha, fica indignado e fala: você me trouxe até aqui 2 horas e meia de caminhada para me mostrar uma pedra? É isso, uma pedra. Ora, mas você estava feliz? Falou da paisagem, que o dia está lindo, que a experiência está sendo ótima. Que diferença faz ser uma coisa extraordinária ou uma pedra? Isso muda a experiência que você teve? Não muda. Parem para pensar. O sentido da vida é você interagir com as pessoas que você gosta. É você ajudar as pessoas que precisam. A segunda grande lição desse filme, Poder Além da Vida, é você servir bem as pessoas. Você, ao invés de se tornar, como eu já disse, um peso, se tornar a solução. Quando você se sentar em uma mesa, ofereça soluções. E não fique tentando mostrar que você é um intelectual da mesa, apresentando apenas as falhas dos outros. Acrescente. Verifique o que pode ser melhorado. Porque o que existe de ruim, todo mundo já sabe. Você nunca vai ser enaltecido, ou nunca vai ser admirado, por saber classificar todos os defeitos dos outros, ou saber classificar todos os problemas que existem. Você vai ser admirado e vão sentir falta de você quando você for a solução, não quando você for apenas o agravo. Nós podemos ser mortais, mas nós podemos também ser inesquecíveis. Nossa vida pode, essa experiência pode um dia acabar, e num dia nós sairemos desse navio. Mas os grandes homens da humanidade sabem que a imortalidade está em ser lembrado. Nós temos que ser lembrados como pessoas agradáveis, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que ensinaram. Se nossas palavras ficarem e salvarem, derem alívio aos outros, nós teremos um significado eterno. Não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Nós seremos sempre lembrados com carinho. Isso é eternidade. Ela é possível. Nós podemos alcançá-la. Nós podemos conseguir. Finalmente, então esse filme nos ensina a prestar um bom serviço, a ser uma pessoa útil, a ser uma pessoa boa, a encontrar paixão em algo que nós possamos fazer. E então nós conseguimos chegar ao entendimento que muitas pessoas infelizmente têm procurado. Agora, e aquele grupo que, por exemplo, vem colocar o significado ou o sentido da vida atrelado a uma força criadora?
Há uma força que precisa existir ou não para a vida ter significado. Gente, aí, veja só, se você precisa de uma prova da existência de uma força criadora, é uma questão de lógica você conseguir encontrar. Não necessariamente aquela força que você acha que existe, mas uma questão de lógica, com um pequeno esforço você conclui que pode haver algo que nós não saibamos ainda. E esse algo, eu não quero entrar em detalhes no que pode ser. Mas olha, se a teoria de criação do universo é o Big Bang, ou seja, se o universo está em expansão, logo se você retroceder o tempo, ele vai se encolhendo até chegar a um momento em que a massa se torna toda condensada em um único lugar. Então, a teoria do Big Bang pressupõe que houve uma explosão. Tudo bem. A teoria do Big Bang encontra uma parte da resposta, mas não ela toda. Se houve uma explosão, a pergunta é: o que é que explodiu? Se houve uma explosão, então havia matéria. E se havia matéria, como ela surgiu? Nós não chegamos a essa explicação ainda. Nós não a temos. Ah, mas a matéria explodiu e sozinha. Nós sabemos que pela lei de Newton isso não é possível. A matéria se agita se houver um agente externo. Se você colocar uma caneta aqui em cima e ela for estável, ela nunca vai se agitar sozinha e explodir. Então você precisa de que exista algo que você ainda não domina nessa história. Agora, é uma forma inteligente de vida? Precisa ser? Não sei. Mas existe algo que nós não sabemos, e isso torna toda a coisa mais interessante. Houve uma explosão, existe um porquê dessa explosão, e isso também não faz diferença para a viagem. Isso também não pesa na nossa viagem. Então, eu só peço o seguinte, já que nós estamos falando de utilidade e de felicidade. Nós temos hoje, principalmente aqui na nossa região, uma quantidade muito grande de pessoas que não acreditam em uma força criadora. Eu não tenho problema nenhum com essas pessoas, eu também não tenho forma para o meu entendimento. Mas não tirem a fé dos outros. Esse é o meu alerta. Não tire a fé do outro. Porque às vezes o único significado que essa pessoa tem na vida é a fé dela. Eu tenho visto catástrofes acontecerem com pessoas que têm a sua fé extirpada, podada por outra pessoa. E nós temos muitos grupos hoje na internet de pessoas inteligentes tentando retirar a fé dos outros. E às vezes não sobra nada para essa pessoa. Ela só tinha a força em acreditar que existia algo que confortava ela. Se vocês querem uma outra indicação para entenderem isso, é um filme já mais antigo chamado O Corpo, com o Antônio Bandeiras. O Corpo, ele conta uma história em que, hipoteticamente, encontra-se um corpo em um túmulo muito antigo, ainda com aquela pedra na frente, com marcas de crucificação nas mãos, nos pés e com ranhuras no crânio. Então cria-se um alvoroço, e uma jornalista vai imediatamente ao local, não juntos, mas vai de encontro a um jesuíta, uma pessoa da ordem dos jesuítas, que é o Antônio Bandeiras, que está investigando aquilo. Então o Antônio Bandeiras quer esconder e a jornalista quer revelar, né? A base do filme é essa: a jornalista querendo mostrar às pessoas que existe um corpo com todas as características de um possível profeta ali morto, e o Antônio Bandeiras querendo esconder aquilo tudo. Em determinado momento, a jornalista passa uma bronca no Bandeiras. Ela fala: vocês sempre quiseram esconder a verdade das pessoas, e as pessoas têm o direito de saber. E se for realmente quem nós estamos pensando que é ali dentro? E o Bandeiras responde: você vai assumir a responsabilidade de revelar isso às pessoas? Porque a base do cristianismo é a de que esse homem ressuscitou e subiu em corpo ao céu. O que aconteceria se você tirasse isso das pessoas? E as pessoas de repente não pudessem mais acreditar
que ele não subiu de corpo aos céus. Você está preparada para tudo que pode acontecer quando você perceber o que o homem é capaz de fazer sem fé? Muitas pessoas se amparam na fé. Muitas pessoas fazem as coisas que fazem, andam na retidão, andam com coerência e se escolhem o lado do bem todos os dias por causa da fé. Muitas pessoas não precisam e muitas pessoas precisam. Então esse alerta é crucial. Se nós queremos ser úteis, se nós queremos encontrar o nosso significado da vida, nós não podemos destruir o significado do outro. Quando você aprende a respeitar o significado de cada um e encontra o seu, você passa a cultivar um estado permanente de felicidade. E aí sim, se você tem a habilidade, se você tem utilidade, se a sua vida faz diferença para outros seres vivos, e se você tem essa tal felicidade que você pode cultivar através do respeito, através da seleção neutra e positiva das informações, através da leitura de problemas como desafios que emancipam o indivíduo e que o tornam melhor e mais forte, se você consegue criar esse tripé, você não cai. Se você consegue encontrar esses três elementos, você vai ter um significado extraordinário, que vai ser a luz, o farol de muitas outras pessoas. E aí, finalmente, você vai entender que a vida é um estado da mente extraordinário, que pode ser cultivado, transmitido, compartilhado, e que se nós fizermos isso cada vez mais através desses movimentos, através da disseminação dessas informações, nós estaremos transformando esse mundo em um lugar muito melhor. Nós temos tudo para isso. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. E estou aberto para alguma pergunta, se houver tempo.